Boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 126. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. E hoje no centro da bancada, o nosso sócio historiador, Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. E gostaria de lembrar, né, que GoitaCast tem alguns parceiros. Para começar... Fazer um pequeno teste aqui. Foi. Prossiga. Ao vivo é assim mesmo. Introduza... começar a falar do nosso lanchinho de toda quarta-feira, da Boutique do Pão. Só vem por isso. É de verdade, o Matheus é fã, só tá aqui por conta do salgado, né? A Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também a parceria da Galáxia Burgers, do meu amigo Giovanni, que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo 402, aqui no Parque Aurora. Telefone DDD 22 99 897 4895. Nas redes sociais, @Galáxia Burgers. E temos sobremesa Brownie da Capitão Brownies, anexa ao Enf, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o brownie especial, cara, o melhor que tem na região. Temos também a parceria da Service Static Car, que é uma maneira nova de lavar o seu carro. Eles vão até sua casa, lavam seu carro, sem gastar sua água, sem gastar sua energia, de domingo a domingo, mediante agendamento, tá? Telefone DDD 22 99 707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. E a Radassa Motos, que fica na Rua Aurélio Francisco Gomes, 286 Flamboyant. Telefone DDD 22 99 246 6053. E nas redes sociais, @Radassa_Motos. E eu gostaria de lembrar que as motos já estão lá na Radassa Motos. Eu vou até mostrar aí a foto da XFX. Olha que bonito, ó. A moto tá lá para test drive, a gente dá uma volta. Preciso até dar um pulo lá. Você também, Cris, pra gente dar... Deixa eu dar uma pelotada. Dar uma pelotada na criança. Olha que coisa linda a moto, ó. Elétrica, ninguém diz, né? Ó, freio a disco atrás, na frente. É muito bonita a moto, é muito bonita, econômica. É o futuro, tá, galera? É o futuro. E hoje nós vamos falar, né? Na verdade, quem vai falar é o Matheus, né? Que ele estuda sobre essa galera. De uma pessoa que eu acho que... Essa galera falecida. É falecida, né? Aqueles que estão lá... Vamos mexer mais uma vez no cemitério da história. Estaria no umbral? Não, deve estar no nosso lar, né? Um lugar bom, né, cara? Ah, sim. No purgatório ele não tá, não. Foi um cara bom? Foi um cara bom? Foi um cara nobre, não foi um cara ruim, não. Eu certa vez eu vi um especial dele com Paulo Betti. Fez o Barão do Mauá. Mas foi o filme?
foi tipo um filme, se foi um filme ou se foi um especial. Mauá, o Rei do Brasil? Eu sei que eu conheço dois. É o History e esse daí que é dos anos 90 até. Passou na Globo na época. Paulo Betti chegou a fazer papel de Dom Pedro em não sei se foi alguma novela ou alguma série também. Eu acho que fez. Muita gente fez Dom Pedro, né? O Tarcísio Meira. Foi no Tarcísio Meira foi o Dom Pedro I. Ah, o primeiro, tá certo, é verdade. Foi Independência ou Morte, da década de 70. Mas eu acho assim, como muitos, né, que nós já comentamos aqui, eu acho que o Barão de Mauá, ele é pouco citado, né? Quase não vejo falar do Barão de Mauá. Superficialmente, quando citam é bem superficialmente, não dá pra você ter a dimensão do grande homem que ele foi nos negócios, né? Até mesmo na nobreza dele, que vou destacar também alguns pontos, o pensamento inovador dele, é um cara que realmente estava à frente do seu tempo. Empreendedor, inteligentíssimo para contas, um grande contador, um grande empresário. Seria um Elon Musk? Ah, cara, brasileiro daquela sim. época? Do Brasil, sim. Não diria porque o Elon Musk, cara, esse pessoal novo, o Bill Gates, eles inventaram coisas que não existiam, né? O Mauá não, ele pegou coisas que já existiam e trouxe pro Brasil, que o Brasil era um grande território rural, né, onde se discutia ainda... um negociador, né? Negociações agrônomas, plantações, e o cara, ele vem de lá, ele vai viajar pra Inglaterra, ele vem trazendo uma opção de coisas novas pro Brasil e encontrou resistência ainda, né? Então, né, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Eu sei que ele tem assim uma grande importância na questão ferroviária, né? Sim, e também Banco do Brasil. Isso, enfim, sim, deixa quem entende falar, né? O nosso historiador Matheus Alvarenga. Eu só dou orelhada. Quando também se interessar e quiser fazer alguma pergunta. Isso, quem estiver assistindo, vamos cair dentro vamos aí. botar esses dedos aí pra trabalharem também. Opa, pra outra coisa. Trabalha os dedos. Trabalha os dedos pra uma coisa boa, pro conhecimento. É bom também, entendeu? Fica perdendo tempo com outras coisas, né? Então, a história do Irineu Evangelista de Souza é o real nome do Barão de Mauá, porque todo mundo chama de Barão de Mauá, apesar dele, antes de falecer, ele ter, ascendido a uma posição maior, que foi a de Visconde. A Visconde está acima do Barão? Está acima, na ordem ali da linha, da hierarquia nobiliárquica, vamos dizer assim, né? Ele foi elevado ainda até antes de falecer a Visconde. Mas todo mundo fala barão porque quando ele era barão foi o tempo áureo da sua riqueza, das suas inovações, da sua coragem, da sua ousadia. Era um cara que não tinha medo de investir, ele tinha realmente uma visão muito à frente do tempo dele. Mas vamos voltar lá nos resíduos infantis do... Eu gosto de voltar lá do Irineu do tempo aí pra fazer um barulhinho, dar aquela freadinha, né? Vai de novo aí. É um gato? Nada a ver com a parada. Então, o Irineu Evangelista de Souza, ele nasceu no dia 28 de dezembro de 1813, né? Ele era um capricorniano. Pra quem gosta de signo, capricornianos são aqueles caras que... Tem gente que fala que é mão mirrada, né? Mas são pessoas bem feitas para o negócio. Isso aí é uma superstição pra quem quiser se interessar. A mãe dele era a Mariana de Jesus Batista de Carvalho e o pai dele era o João Evangelista de Ávila e Souza, né? O que acontece? O Mauá, ele vai nascer nessa cidade de Arroio Grande. É uma cidade bem pacatinha, sabe? Lá no Rio Grande do Sul, tem até alguns monumentos dele lá. Foi lá que ele nasceu. E muito cedo, né, acontece uma situação chata, trágica na vida dele. Os pais dele não eram pessoas de muitas posses, eram pequenos estancieiros, né? Tinham pequenas fazendinhas para eles poderem cuidar. E a atividade econômica naquela região era cuidar de gado, né? O feitio de gado. O pai dele atacava gado para certas regiões para poder se negociar, para poder vender. E numa dessas, misteriosamente, o pai dele morre, né? Tem gente que acredita que ele foi morto, assassinado por um ladrão para roubar os gados que ele estava levando, né? E seguindo essa ordem do tempo, ele fica, claro, órfão. A mãe dele cuida dele e a mãe dele ainda vai alfabetizar ele. Ele aprende a escrever, a fazer as pequenas continhas dele com a mãe. Só que em 1821, né, a mãe dele deseja ter um novo relacionamento, porque na época a mulher solteira e viúva por muito tempo, da mais nova, era vista com um olhar, né, desconfiado. Hoje em dia as coisas estão bem mudadas, mas naquela época, mulher solteira há muito tempo, tem coisa errada aí, né? E ela logo tratou de se casar
Tem palmito na salada. Caroço no angu. O João Jesus e Silva vai ser o padrasto do Mauá. Isso vai causar uma grande transformação na vida dele, que poderia ser muito negativa, até traumática para a vida dele, mas de certa forma ajudou ele. Porque o padrasto, ele chega, não tem homem, né, a não ser o pobre menino, né, órfão, e ele faz o seguinte, olha, chega pra esposa, pra dona Mariana, ó, bota esse menino pra sair daqui, cara, eu não quero ele aqui não, assim mesmo. Né? Isso. E aí a Mariana acatou, né? Fez isso, né? Teve que botar o menino pra fora, mas claro, com todo carinho, mandou pro tio. Ela transferiu a responsabilidade do filho dela pro tio, né? E esse tio, ele era um cara que trabalhava, né, numa embarcação de comércio, e ele vivia no Rio de Janeiro. E nessa daí, né, pra você ver como é que eram os tempos, né? O cara, a autoridade do homem na época, né, como era uma situação bem complicada, hoje em dia bem discutível, né, o cara falou e a mulher teve que acatar. Hoje em dia, se um padrasto fizer isso, vai tomar uma pancada. A chance de apanhar é muito alta, né? Muito. E do próprio menino dar uma pancada nele. Sim. Sai né? daqui. E aí ele vai, olha só, aos 9 anos, em viagem com o tio dele, o José Batista de Carvalho, para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o menino já encontra um cenário completamente diferente do que o encontrado em Arroio Grande, né? Vários comerciantes, né? Escravos em alta quantidade, vários navios atracando nos portos, né? Uma cidade bem cosmopolita, bem variada, com vários tipos de negócio. O rei Dom João VI, o próprio futuro imperador Dom Pedro I, né? Então ele chegou a viver nesses períodos de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? E isso atrai a atenção do menino. Esse tio dele vai fazer o seguinte, coloca ele para trabalhar numa loja de um português bem carrancudo chamado Pereira de Almeida. E esse português, ele vai receber esse menino na loja dele, era uma loja de grosso. O que era a loja de grosso? Vendia vários tipos de produtos, de atacados em geral. Pensei que era sex shop. Não. Era um atacadão, né? Era tecidos, era escravos também, que infelizmente à época eram vistos como produto, como bens de consumo, né? E só que esse Pereira de Almeida, cara, esse português carrancudo, é interessante porque as coisas que eu tô falando aqui, elas constam no livro chamado O Empresário do Império, Mauá. É um livro bem antiguinho também, cara, que eu tive a oportunidade de achar ele lá na UF, aqui de Campos mesmo, bem antigo. Acho que já até tem outros novos lá, não sei porquê, mas acho que eu cheguei a ver uns novos recentemente. Acho que deve ter chegado uma nova remessa. Mas o livro que eu li, tinha lá na época, você fazia anotações na orelha do livro, né? O controle da biblioteca. Quem foram os últimos leitores ali, de controle. O último cara que leu aquilo foi em 96. Né? Então um livro bem amarelado, me deu rinite também, como eu tô tendo agora, tô lendo outro livro que eu comentei aqui nos bastidores, me rebentou, me deu uma rinite danada, um livro de 1959 que eu tô lendo lá, velhinho, né? E aí esse Pereira de Almeida, nesse livro consta como que eram as relações dos portugueses com o trabalho, né? E como que os empresários ingleses se comportavam com os trabalhadores, como os portugueses empresários se comportavam e como os ingleses se comportavam com seus empregados. Exemplo, o inglês, ele respeitava o domingo. O comerciante inglês, em geral, eu já até falei uma vez há muito tempo aqui, que os ingleses tinham uma certa primazia no Rio de Janeiro naquela época, tinha uma série de vantagens, né? Isso inclusive culminou numa questão bem delicada, que foi uma crise diplomática, a questão Christie, que se seguiu na década de 60 desse mesmo século, 19. E os ingleses, eles respeitavam os dias de folga, né? Eles não se intrometiam na vida pessoal dos seus trabalhadores, eles não aceitavam trabalhar, se eu não me engano, em 8 horas ou 10 horas, e já tinham os horários certinhos de carga de trabalho, né? Eles eram mais regulados, um pouco mais à frente, né? Não estou dizendo que as condições de trabalho naquele feitio de comércios ali eram das melhores com os ingleses, mas não, era um pouco melhor em relação a comerciantes do tipo do Antônio Pereira de Almeida. Por que eu estou falando isso? O Pereira de Almeida era um típico português, como não só ele, vários. Por exemplo, você saía no domingo, muita gente às vezes não tinha lugar para morar, morava nas dependências mesmo desses locais onde se vendia as coisas, né? O cara arrumava uma trouxa lá e deitava no canto e ficava ali.
queria saber com quem você saiu à noite, se você bebeu no final de semana, né? Colocando para trabalhar, nada parecido como hoje, né? Colocando para trabalhar em dias que não se deve trabalhar, não respeitava domingo. Isso tudo no livro do Jorge Caldeira, ele diz essa diferença entre portugueses e ingleses no trato com o trabalho, né? E o que acontece? Esse Antônio Pereira de Almeida, ele já estava um pouco ferrado das finanças. E o jovem Mauá, com 10, 12 anos, ele logo é promovido dentro dessa loja, contador. Com 12 anos de idade, o menino, 12 anos contador. Por volta, se não é com 12, menos ainda, se duvidar. Ele chega lá com 9, em pouco tempo ele já... O Antônio Pereira de Almeida, ele olha pro menino, o menino bem interessado, ele querendo saber dos números, sempre querendo saber dos números, das finanças, da organização, do estoque, levantamento de saída, de entrada de produtos. E aí, esse Antônio Pereira de Almeida, ele entra em falência, e o Mauá, ele é incumbido de cobrar, né, as pessoas que esse Antônio Pereira de Almeida devia, e também de renegociar algumas dívidas desse português. E aí é explanado pelo biógrafo, o Jorge Caldeira, que eu citei do livro aqui agora há pouco, a habilidade com que o Mauá tinha em saber calcular juros, em saber calcular condições, em saber cobrar em si. Se você não pode me pagar agora, você vai pagar tanto de juros. Tinha gente que tirava os cabelos, mas ele era frio, cara. O Mauá era frio. Você tá devendo, ele chegava e tal. Ele, ó, é isso aqui, se você não me pagar isso, você vai me dar a fazenda. Né? Ele era um cara bem sagaz pra esse tipo, quase, né? É quase isso, né? Só que não era ele que ele prestava o dinheiro. E só que uma vez ele vai bater nas portas de um cara chamado Richard Carothers. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, ele era um escocês. Pensei que era alemão. Não sei se é assim exatamente que se pronuncia, mas ele era um escocês. E numa dessas visitas que o Mauá fazia, ele bateu na porta desse escocês, que já era bem maior de dinheiro, o cara tinha empresa bem maior do que Antônio Pereira de Almeida. E ele fica impressionado com a habilidade do Mauá. E ele chega para esse Antônio Pereira de Almeida, né? O Mauá, ele termina, né, com essa quitação de dívidas, com o saldo das pendências desse português, e o português vai se retirar, ele fica vivendo na fazenda, mas ele resolve a vida do cara. Ele organizou o meio de campo, pagou quem tinha que pagar, os que ele não podia pagar fez as promissórias, organizou, e aí esse Carothers, Richard, ele chega pro Antônio Pereira, cara, eu quero esse menino também. E eles fizeram um negócio. Então você fica com o meu funcionário. Não sei exatamente que tipo de tratado foi feito, mas foi feita uma troca. E o Mauá foi enviado para trabalhar com esse cara. E o comércio dele já era bem. Também tinha escravos no meio, tinha tecidos. Os ingleses vendiam muito tecido no Rio de Janeiro. Tecido para moda pariniense, que chegava lá de Paris, tecidos até para escravos, uns tecidos bem dos vagabundos mesmo, para se vestir escravo, que se vendia, né? Os ingleses eram conhecidos muito por vender tecidos naquela região do Rio de Janeiro. E aí esse inglês também fica impressionado com a habilidade do Mauá, logo já começa também entregando as contas para o Mauá, e o Mauá começando a ajeitar todo o meio de campo. Só que o Mauá não sabia ainda falar inglês, e o próprio Mauá, ele se interessa em aprender o idioma. Ele acaba por receber de presente vários livros desse Carothers, alguns livros de liberais como Adam Smith, né, que foi um grande liberal da época, que escreveu obras importantes sobre liberalismo, e ele começa a ler sobre cotação de câmbio. Ele vira um MacGyver das contas ali, até o ponto que esse Carothers, ele faz o seguinte: cara, eu vou pra Escócia e você toma conta pra mim, né? Ao ponto que o Mauá, a habilidade, a destreza, né, que ele tinha com a situação, né? E o Mauá também, bem malandramente, ele percebe, era um cara também de bastante visão. Ele percebe que o Banco do Brasil estava em crise na época, né? E esse próprio Antônio Pereira de Almeida tinha ali algumas notas, né? Algumas pendências com o banco, umas fichas compradas no banco, que agora eu não lembrei, notas. E o Mauá chega pra ele e fala: cara, você quer me vender essas notas, essas letras aí? Aí o cara falou: cara, você quer isso aí? Isso aí não vale nada. Ele: não, me dá que eu quero tudo, diz o seu preço. E o Mauá foi lá e comprou. Quando ele compra, ele já estava prevendo, né, uma mudança na diretoria do Banco do Brasil, já estava bem informado. E o Banco do Brasil, depois de um tempo,
as ações aumentaram. E o que ele fez? Aquelas ações que eram minúsculas se tornaram maiores, ele vendeu tudo e que ficou com um lucro absurdo. Já com seus 15, 18 anos de idade, ele já tinha um dinheiro no bolso invejável, né? Portanto, quando ele se apresenta para ser acionista do Banco do Brasil, os caras, peraí, meu amigo, isso aqui não é para criança. Né? E ele mostra várias notas e títulos que ele tinha do banco. Não, eu sou um sócio do banco. É porque o banco ele veio a fechar depois, né? E aí tinha que fazer os dividendos, né? O pessoal que tinha as ações e tinha que receber a parte que foi contribuída. E ele, não, eu tenho aqui, o banco foi vendido, aliás, foi liquidado. E ele chegou, tem aqui a minha parte aqui, eu quero a minha parte. Os caras ficaram até achando que aquele moleque estava trazendo coisas falsas, né? Foi feita ali uma minuciosa inspeção nos documentos e o cara realmente está com isso tudo na mão e recebeu uma bolada, né? E aí, em 1840 é o grande vento da mudança do Mauá. Por que ele vai fazer? Ele vai lá visitar o Caroders na Inglaterra. E aí, meu amigo, Inglaterra, 1840, o que ele vai encontrar lá na Inglaterra em 1840? Se no Brasil ele estava vendo pastos, né, e pouca movimentação financeira, chegando em Manchester, chegando em Liverpool, na Praça Londrina, ele vai encontrar o quê? Indústrias. E quando ele encontra as indústrias, ele percebe o quão grande era a distância dos brasileiros em desenvolvimento para os ingleses. Ali é o grande start da cabeça dele. Ele saiu dali com a cabeça formada. Eu vou trazer isso para o Brasil. Né? Então ele entra dentro de fábricas, ele entra dentro de fábricas que fabricavam caldeiraria, todo esse material de trem, siderurgia, que só veio mesmo a ser implementada com força na era Vargas. Lembra da siderúrgica de Volta Redonda? Né? Eu passei por ela, é coisa de louco. Uma coisa engraçada, aí nesse mesmo tempo, pouco tempo depois, ele volta pro Rio e se casa com a sobrinha dele. Ué. Gosta de ver essas caras de espanto? Não tanto, não. Porque quem nunca pegou uma prima, né? Sobrinha é um pouco pior. Calma, pessoal, o cara não era... Isso vocês estão pensando, não. Pra você ter ideia, isso era normal na época. O casamento entre famílias, primos, entre tias e sobrinhos, sobrinhos e tias. O próprio Dom Pedro I, cara. Dom Pedro I, ele tinha uma filha, a Dona Maria da Glória, que nasceu aqui no Rio de Janeiro. Já repito, né? Uma rainha que nasceu no Rio de Janeiro, claro, na época pertencia ao Império Português, mas ela nasceu no Rio, carioca da gema. Ela foi a primeira rainha brasileira a governar um país da Europa. É a única até, né? Nasceu aqui. É a única. Então, assim, tem gente que não faz ideia. Portugal teve uma rainha brasileira. Sim, teve. E essa Maria da Glória, ele queria casá-la com quem? Com o irmão dele, com Dom Miguel. Esse casamento iria ser feito, iria ser consolidado. Só que Dom Miguel cresceu o olho, ele quis dar um golpe na própria sobrinha e ficar com o trono sozinho, porque o Dom Pedro I estava aqui, resolvendo os problemas aqui no Brasil. Ele era imperador, até o ponto que as coisas foram tão complicadas dos dois lados, aqui no Brasil e lá, que ele teve que renunciar aqui, deixar o Pedrinho II, né, sob tutoria de terceiros, para ele poder ir lá em Portugal e destronar o irmão dele. E o irmão dele é uma outra coisa também que o pessoal gosta de falar. Era tipo um impeachment, né? O pessoal gosta de falar da parte libidinosa do Dom Pedro I, que realmente não conseguia segurar o cetro nas calças. Mas, como guerreiro, como estrategista, ele foi um cara, assim, que a gente deveria parar para observar os feitos dele. O cara chegou no porto, já é um outro assunto, mas ele chegou com menos número de pessoas, de soldados, ele conseguiu fazer um cerco bem sucedido e derrotou as forças, em maioria, do irmão dele. Então, o cara, para fazer uma derrota, aplicar uma derrota, impor uma derrota a um exército maior em número, o cara, no mínimo, ele tinha que ser um estrategista. E isso ele era, um gênio estrategista, o Dom Pedro I. Né? Inclusive, ele era fã do Napoleão, né? Napoleão não preciso nem falar. E aí ele retorna, no caso o Mauá, volta na Inglaterra, casa com a Maria Joaquina, que ele chamava carinhosamente de May. E aí ele tem vários filhos com ela. E nesse tempo ele estava esperando o momento certo para poder trazer essa ideia dele de indústria para cá. Em 1844, tudo que ele realmente queria acontece. A lei da tarifa Alves Branco, que é famosa também nas aulas de história. Tem professores, muitos professores passam isso, está no livro didático. Essa lei Alves Branco, ela foi a lei que incentivou as indústrias nacionais. Por quê? Lembra que os ingleses estavam ali, ó, produto meu, esses salgadinhos aqui são importados.
Então, quando entrar na alfândega brasileira, ele tem que ser mais barato, o imposto cobrado dele tem que ser mais barato do que o próprio imposto cobrado sobre os salgadinhos nacionais. Então, qual o salgado que vai estar mais barato? O dos ingleses ou dos brasileiros? O dos ingleses, né? Então, isso foi feito por muito tempo, desde a chegada, né, da família real brasileira, que os ingleses pegaram o Brasil nesse envolto, fizeram um laço, olha, vou te ajudar a sair de Napoleão, vou te emprestar dinheiro, né, emprestou dinheiro para os monarcas, e aí fechou o cerco. Agora vocês vão fazer isso, as tarifas alfandegárias vocês vão baixar. Só que essa tarifa Lei Alves Branco, né, essa Lei Alves Branco, ela é o contrário. Ela, dessa vez, ela dá um duro golpe nos ingleses, e aumenta a taxa de importação e diminui a taxa para os produtos nacionais. E é aí que o Mauá tem a sacada. Ele vai até a Baía de Guanabara, ele vê um estaleiro todo esquelético, né, que pertencia a um alemão, tinha alguma mão de obra escrava lá, e ele chegou para esse alemão e perguntou: quanto que você quer nisso daí? O que é o quê? Tudo. Esse território todo aqui. Terreno todo. Tanto. Mauá, então te dou. Toma. O cara ficou assim: porra, fiz um bom negócio, porque o que ele vai fazer aqui? Né? E o Mauá aos pouquinhos começou levantando o estaleiro chamado Ponta de Areia, que é até canção do Milton Nascimento. Já ouviram essa música, Ponta de Areia? Que eu lembre, não. Depois você vai escutar, é uma música bem bonita. E aí ele começa a erguer aquele estaleiro, e ali começou a ser fabricado tubulação para a cidade do Rio de Janeiro, que não tinha, para escoamento de água. Começou a se fabricar produtos industriais em geral, e aquilo foi prosperando e ele começou a ganhar muito dinheiro. Mas o grande salto que ele realmente daria seria anos mais tarde, já com a ferrovia, né? Ele vai liquidar os negócios depois do Carródromes, né? O Carródromes, ele vai desfazer dos negócios dele, e quem vai liquidar vai ser o próprio Mauá, claro, à frente desse processo. Em 1846 ele vai levantar a Ponta de Areia, e já em 1849, 1850 ele já vai construir navios. Ele já vai construir embarcações. Então você já vê que o cara já de um mero contador juvenil, o nível de empresário que ele já estava começando a chegar, né? E 1850 foi o ano áureo dele. Pra você ter noção, gente, o Brasil tinha 8 empresas de grande capital na época. 6 era dele. 2 do governo. 2 do governo. A Estrada de Ferro Dom Pedro II e o Banco do Brasil, que depois eu explico. Se tiver alguma dúvida em relação ao Banco do Brasil, eu explico melhor. Que o Banco do Brasil depois, o próprio Mauá vai revender o Banco do Brasil para o governo. Então fica 2 empresas estatais na mão do governo. A Estrada de Ferro Dom Pedro II, Central do Brasil ali, e mais o Banco do Brasil. As 6, o resto era dele. A arrecadação do Império batia cerca de 90 mil contos de réis, 100 mil, acho que nem chegou a 100 mil. Ele sozinho, com toda a arrecadação dessas empresas, ele tinha 119 mil réis. Ou seja, por isso que ele é chamado de empresário, ou empresário do Império. Tem vários apelidos. O empresário do Império, o rei do Brasil, porque ele é o cara mais rico da América, né? Inclusive um americano também, que agora eu não me recordo o nome, ele fez fortuna e não tinha deixado essa herança toda, né? Ele não chegou a ter o mesmo número de dinheiro, de recursos do que o próprio Mauá na década de 50. Tudo isso devido a essa mente inovadora. Antes de eu prosseguir com a linha de ferro, né? Vocês acham que foi fácil para o Mauá isso? Encarar valores e impor esses valores para os proprietários da época? O cara, qual era o normal naquela época? O Mauá, ele aprendia tal. Primeiro, ele ia comprar uma fazenda, ele ia encher essa fazenda de gados. Isso é o padrão, tá? Ele enchia essa fazenda de gados, ele ia botar um moinho, ele ia colocar engenhos de açúcar, ele ia fazer plantações de café. Esse era o pensamento vigente daquele Brasil Império, que era sustentado basicamente pela economia do café, pelos barões do café. O cara vem da Europa, é a mão de obra escrava também, que está inclusa nesse pacote todo. O cara vem lá da Inglaterra com um papo desse: tem que libertar os escravos. Ele era um cara emancipador. À frente, ele dizia que a mão de obra livre e assalariada era bem melhor e capacitava os homens a poderem trabalhar, entregar de si o melhor do que um cara escravizado, né? Ele chega com essa história de descarregar café em lombo de burro, de mula,
vamos trazer a estrada de ferro. Imagina a cara dos fazendeiros olhando pra ele. Primeiro que já tocou na ferida mortal. Cara louco. A ferida mortal dele é a libertar os escravos. Depois vem com essa história de trem. Depois vem com essa história de estaleiro, de indústria. O que sustentava o império eram as fazendas. E ele vem com a história de indústria. Então seria não só um modo de mudança de pensamento econômico, como uma possível e futura substituição da oligarquia. De uma oligarquia de fazendeiros para quê? Industriais. É claro que essa elite, meu amigo, é claro que essa elite não perdoou. Principalmente um cara chamado Visconde de Itaboraí. Eita. Esse cara, ele era o grande rival do Mauá. Os dois não iam de jeito nenhum. Primeiro, porque o Mauá, ele era maçom, e o Visconde de Itaboraí era o quê? Católico. Mas não era católico de missa aos domingos, às vezes, mas não. Isso aí, o maçom, ele pode ser católico? Hoje em dia tem uma bula papal que ainda proíbe. Mas O maçom, ele não pode ainda ter esse tipo de congregar, como é que fala? Eu não sou católico, né? Comungar, que fala. Existem ainda limitações na Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Batista. A Igreja Batista também já está se movimentando para, não vou dizer expulsar, né? Mas poder limitar a entrada de membros maçons. Se você quiser ser batista, se você quiser ser presbiteriano, você tem que abrir mão da maçonaria. Tá? Isso eu tô falando sério, pode pesquisar que vocês vão ver. Eu achava que quase todo maçom era católico. Principalmente os católicos. Né? A repulsa que é uma irmandade, né? Não você... é uma religião, a maçonaria, é uma irmandade. Se você pegar um católico ferrenho, pergunta para um católico ferrenho o que ele acha da maçonaria. Eu já sei para quem que eu vou perguntar. Pergunte e depois você me responde. Vou. Entendeu? Então é esse tipo de perfil do Visconde do Itaboraí. Se eu não me engano, tô falando sério, se eu não me engano, ainda tem uma bula papal que proíbe a maçons comungarem dentro da Igreja Católica. Eu não posso comungar não, porque eu não fiz primeira comunhão. Nem eu. Quando eu ia fazer essa aí. Tem um colega meu que chama a hóstia de sonrisal gigante. Vacilão, né? É. E aí, voltando ao caso do Itaboraí, ele tinha um ódio profundo. Parou? O rabinho do microfone. Dá um tapinha no rabinho. Esse bicho aqui é tensível, agora foi, né? Viu? É o exame de próstata do microfone. Não, mas esse formato aqui me complica. Então, é o seguinte. Então, havia uma briga entre esse Itaboraí. E o que o Itaboraí tinha de oferecer contra o Mauá? Ele foi eleito, né, ele foi escolhido pelo imperador e também pela Câmara dos Deputados à época, primeiro-ministro. Né? Então ele tinha poderes, ele tinha a fazenda, ele tinha várias secretarias que podiam pegar o Mauá e arrebentar ele, né? E aí havia várias discussões ali entre os dois, não se davam bem de jeito nenhum. E o que acontece? Quando o Mauá ele faz essa ponta de areia, ele faz o seguinte, ele chega para o governo e diz, olha, eu estou aqui com um projeto, eu estou com canos aqui, eu posso vender esses canos para vocês e promover aqui o encanamento da cidade, né? E aí o governo, não, tá beleza. Aceitou, ele mesmo fez o escoamento do rio Maracanã, ele fez toda a parte de tubulação antiga do rio, é da era Mauá. E aí o governo faz o quê? Não paga ele. Pra ele conseguir receber, é uma luta do caramba pra ele conseguir receber. E claro que isso pra um cara que tem negócio, o tempo é dinheiro, né? Ele às vezes tá precisando de dinheiro pra outras coisas. Em 1851, ele vai fundar a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, cujo controle deteve até 1855, e organizou o segundo banco do Brasil. Em 1850 é o auge dele, é o Mauá dourado, né? Ele vai criar essa companhia de iluminação a gás. Como que era feita a iluminação no Rio de Janeiro anteriormente? A iluminação no Rio de Janeiro era feita ali com óleo de baleia, né, que queimava nos lampiões da cidade e ficava aquela coisa obscura. Não era uma iluminação a LED. Causava muito acidente também, né? Para os acendedores lá. Isso, era um trabalho bem complicado. Eram os escravos que acendiam ou tinham funcionários? Depende, dependendo... geralmente eram os escravos mesmo. Eram os escravos. Aí podia se queimar à vontade, né? Serviço feio. Dane-se. Serviço ruim para escravo, né? Serviço, por exemplo, aqueles. Já viram falar naqueles escravos tigres? Já ouviu falar? Escravos tigres, qual era o serviço deles? Não, tô lembrando, não. Os escravos tigres. Já ouvi falar. Eles eram
escravos destinados ao serviço de retirar os excrementos das casas, dos casarões, das repartições públicas. E eles pegavam e colocavam aquilo na cabeça, um balde, e ia lá para um porto na cidade do Rio, que era o Cais do Valongo. Eles iam lá com esse balde e jogavam os excrementos na Baía de Guanabara diretamente, bonitinho. Só que sabemos que a urina, né, fora as outras milhões de bactérias que existem nesses excrementos, a urina é um ácido. Então essas urinas escorriam pelo corpo desses escravos e ficavam as marcas. Por isso que eles ficavam com uma coloração peculiar. E aí foi dado o apelido deles de escravos tigres. Caramba, que era o cara. serviço mais indigno para o escravo, né? Você tirar os excrementos e ainda ficar exposto àquilo tudo, né? Eles fediam, naturalmente, né? E isso mudou, claro, quando chegou o encanamento. O Mauá também virou essa página esquisita da história do Brasil. E aí essa iluminação de gás é colocada e também é feita a iluminação da cidade, iluminação a gás. Alguns vão falar no gasômetro do Rio de Janeiro, que está até discutindo agora o estádio do Flamengo. Eu vou falar no gasômetro. Quando você logo desce a ponte Rio-Niterói, tem umas instalações bem antiguinhas. À sua esquerda, ali era o gasômetro, era onde funcionava a usina que fornecia energia para alimentar os gases da cidade, para acender as luzes, né? E era feita toda a iluminação ali a gás. Então essa usina, ela existia, por isso o nome gasômetro, né? Mandava gás e acendia lá as luzes da cidade. E aí ele vai fundar em 1852, tem uma história peculiar também, a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas. Por que ele vai fundar isso lá? Os Estados Unidos, vamos entrar no assunto dos gringos, né? O Amazonas, cara, é uma província na época do Império do Brasil bem esquecida. Bem esquecidinha. Acho que era a mais esquecida de todas. O que acontece? Lá nos Estados Unidos estava havendo rebuliço para se discutir a extensão territorial real dos americanos, né? Dos gringos lá, dos estadunidenses. Americano todo mundo é, né? E eles já tinham comido boa parte do território do México. O Texas, por exemplo, que hoje pertence aos Estados Unidos, pertencia ao México. Várias partes do Texas foram abocanhadas pelos Estados Unidos. E aí não sei qual foi o maluco que apresentou um estudo dizendo que tem um rio chamado Mississippi lá nos Estados Unidos e disse: olha, esse rio Mississippi ele desemboca no Amazonas. Logo, o Amazonas é nosso também. Eita. Então essa história de briga por Amazônia não é de agora, com Macron, com Bolsonaro, com Lula. Não, isso aí é antigo. Então o Dom Pedro II viu aquilo, acendeu o alerta. Ele, poxa, cara, aquilo lá realmente está desabitado, né? Claro, desabitado no sentido de não haver infraestrutura nenhuma. Então dá a entender que aquilo está abandonado. Só Presa fácil, né? Isso. Pra ser invadida. E aí ele faz o seguinte, ele convida o Mauá, e Mauá, pô, cara, você quer fazer algum negócio lá, movimentar aquilo lá? E claro, lá dá para fazer cabotagem, escoar produtos e tal. Então você vai lá. E o Mauá chega no Amazonas e funda a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, né, baseado numa concessão de direito de exploração por 30 anos. Ele ficou explorando aquilo lá. E também tem a Companhia de Estrada, uma companhia fluminense de transporte e Companhia de Estrada de Ferro de Petrópolis. E aí, em 1853, ou 53, ele vai fundar a primeira estrada de ferro do Brasil. É uma estrada que liga o Rio de Janeiro até Petrópolis. É um caminho bem... Depois foi expandida, né? Mas no início foram 13 quilômetros. Aí tem uma imagem, o Oziel. É uma pintura até. Se você puder colocar, tem um trem na frente, tem uma bandeira, uma pintura. Vamos ver se a gente consegue achar. Até esqueci de mostrar também a foto do antigo gasômetro lá. E ali, essa estrada... Esse aí é o Barão, né? Esse aí é o gasômetro. Olha. Né? O antigo gasômetro do Rio de Janeiro. Aqui em Campos também tinha. Né? Sabe onde ficava? Na Rua do Gás. Não é a Rua do Gás à toa. Rua do Gás, Não é do botijão de gás. A Rua do Gás é porque ali havia um pequeno prédio que fazia ali a alimentação de energia a gás ali na cidade. É por isso que hoje o pessoal fala Formosa Rua do Gás. É por causa disso. Aí pode passar para a próxima. Esse daí é o estaleiro. É o Ponta de Areia, ali que se fabricava as coisas do Mauá, depois pegou fogo, de maneira até hoje questionável, suspeita, né? Suspeita, pegou fogo do nada. Aí pode passar para a próxima. É essa daí.
a bandeira do Império no meio. Ali, quem tá ali no meio? O Mauá, os nobres, né? A nobreza tá ali acompanhando, né? A corte. O Mauá e o Dom Pedro II. Ali que tem um episódio fatídico, né? Que é lendário. É lendário porque, pelo menos eu não vi nenhuma confirmação disso. Que diz que o Dom Pedro II ficou chateado. Isso tem até no filme. Que o Dom Pedro II tá lá pra poder acompanhar. E o Mauá, de surpresa, ele pega um carrinho de mão, para na frente do Dom Pedro II, pega uma pá, claro, uma pá de ouro, o carrinho também é de ouro, e entrega como um ato simbólico, dizendo que nada melhor do que o próprio imperador do Brasil iniciar os trabalhos para poder, de maneira simbólica, marcar ali a construção da ferrovia. E aí as pessoas começaram a alimentar uma ideia de que o Dom Pedro II não estava aguentando levantar a pá. Ele estava jovem, cara. Ele não estava aguentando levantar a pá, porque eram umas 3 pasadas assim, no carro, né? Não daria motivo para você poder morrer ali, né? Mesmo sendo um rei que não levanta a pá. Mas aí disseram que a situação ficou meio esquisita, que o Dom Pedro não gostou. O fato é que isso aí não tem duas versões. Tem a versão que o Dom Pedro II não se importou, tem outra versão que ele não aguentou nem levantar a pá. Então isso aí tem que se estudar direitinho para saber qual foi a real situação. Mas o filme, sem pudor nenhum, já foi logo e colocou o Dom Pedro II. O filme faz o Dom Pedro II nojento, coisa que ele não era, né? Vale lembrar que esse filme também foi feito, se eu não estou enganado, antes do plebiscito. Então nada melhor do que com o dinheiro da República, o dinheiro público, você fazer uma caveira do Dom Pedro II e colocar no Dom Pedro II todos os defeitos do Império. Coisa que, sempre. Claro, ele tinha os defeitos dele, como todo mundo tem, mas naquele momento era necessário. Aí você pega o ator, não lembro o nome do ator, quem quiser assistir o filme, tem um filme até hoje no YouTube. O Dom Pedro II meio roqueiro, cara, meio igual o cara do Nirvana, o Kurt Cobain, com cabelo loiro até aqui, ó. Um cabelo loiro até aqui, as pessoas chegavam perto dele e já faziam isso daqui, ó. Um movimento suspeito desse, já fazia isso aqui pra beijar a mão dele. Ainda boiolaram o cara, rapaz. Aí me chamou a atenção porque eu conheço um pouco da biografia do Dom Pedro II. O Dom Pedro II detestava o negócio de ficar beijando a mão dele. É claro que quem quisesse beijar, ele, por gentileza, ele cedia o braço dele, a mão dele pra ser beijada. Mas um dos primeiros atos dele, como imperador, foi acabar com esse negócio de beijamão. Ele não gostava disso. O negócio de beijamão, muitas das vezes ele dispensava tratamentos formais. Peraí, Sua Alteza não, Majestade não, Dom Pedro, principalmente quando ele viajava. Majestade, isso aqui, que majestade, eu sou Dom Pedro, aqui eu sou o Pedro de Alcântara. Ele tinha um modo, teve aqueles Power Rangers da década de 90, pequenos assim, que você virava a cabecinha, uma hora Power Ranger, uma hora... cara, ele achava que ele era esse boneco, porque ele ia pra fora, todo mundo conhecia ele como o quê? O imperador. Imperador, majestade. E ele, não, aqui, obrigado, tal, mas eu sou o Pedro de Alcântara agora. Como se pudesse separar ele em duas pessoas, um imperador e o civil, o cara, o cidadão. O Pelé e o Edson. Isso, exatamente, de separar esses dois mitos. Então, ele detestava isso, e por isso eu falo que boa parte do filme é uma mentira, uma sacanagem, né? Não dá pra se confiar muito. E depois ele vai aumentando esse serviço de lampiões a gás na cidade, vai se expandindo, claro. Esses 14 quilômetros iniciais da estrada de ferro vão ser concluídos. Depois, primeiro a estrada de ferro de Petrópolis entre o Porto Mauá, na Baía de Guanabara, e a estação Fragoso. Depois, essa estrada ela é expandida, ela fica maior para levar até Petrópolis. O Mauá também ele foi deputado, né, mas não... Ele era um cara questionável, né, como deputado, porque ele faltava muitas sessões por causa de negócios. Né, ele faltava. Vamos aumentando aqui, já deu 10 horas, né? Vamos até não, mas temos tempo ainda. Acho que nós temos ainda uns 10 minutos. 10 minutinhos? 10 minutinhos pra matar, então. E depois, cara, ele vai formar, em 30 de abril de 1855, juntamente com 182 investidores, ele formou a empresa, o Banco Mauá, MacGregor e Cia. Ele também já havia feito o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil foi o seguinte: quando ele fez o Banco do Brasil original ele foi quebrado. Dom João VI ele cria e ao mesmo tempo ele deixa o banco numa situação lamentável quando ele volta para Portugal e deixa Dom Pedro aqui. O banco, o lastro de dinheiro foi todo levado para lá. Ele levou o que tinha de dinheiro ali, o que ele trouxe ele teve que levar de volta. E aí esse banco em pouco tempo ele é liquidado, naquela situação que eu falei, que o Mauá até participa muito novinho. E aí ele fala, não, precisamos... para eu fazer trem, quer dizer, para eu incentivar
essa nova camada social e econômica industrial, eu preciso de quê? O que eu preciso para fazer o que eu preciso para conseguir fazer uma estrada de ferro? O que eu preciso para fazer estaleiros, fábricas? Eu preciso de um banco, cara, para financiar isso. E o que ele faz? Então eu vou criar um banco. Muita gente ali naquela época, principalmente, ele com uma outra grande sacada miserável dele. Quando o tráfico de escravos ele foi proibido, isso em 1850 também, ele dá um start também para esse banco. Por quê? Muitos desses traficantes que agora não podiam mais, mas isso se alastrou até 52 mais ou menos, foi uma coisa triste. Aqui em Manguinhos ainda se encontram restos mortais de um cemitério clandestino, já ouviu falar, né? Ali era um porto clandestino, né? Havia ali desembarque clandestino, por quê? Em 1850 em diante não poderia mais. A Marinha tinha autorização para aprender, afundar qualquer navio suspeito ali de fazer esse tipo de transporte de escravos, navio negreiro no caso. E ele faz o seguinte: poxa, os caras agora estão proibidos de fazer a maior atividade, né, lucrativa deles. Onde que eles vão guardar esse dinheiro? Onde que eles vão investir esse dinheiro? Então eu vou fazer um banco. Ele vai e cria o segundo banco do Brasil, aí privado dele. Ele cria esse banco e ao mesmo tempo, com o tempo, vai aparecendo ali outros bancos, outras casas bancárias. Ele é um cara que vai trazer o primeiro banco privado do Império, praticamente, com condições de financiar. Claro que se a pessoa quisesse financiar fazenda, essas coisas, não era o ideal do banco. O banco era para quem queria investir em coisa séria, para ele, que era considerado que indústria. Então ele ganha muito dinheiro. Os caras, os traficantes, era a elite da elite, né? E, portanto, a casa lá para São Cristóvão, quem deu foi quem? Foi um traficante, né? Um homem chamado Elias, que agora esqueci o sobrenome dele. A casa que pegou fogo, né? Que é o casarão lá da Boa Vista, da Quinta da Boa Vista. O palácio, o palácio onde funcionou o Museu Nacional, funcionava. Aquilo ali era de um fazendeiro, um proprietário de escravos e traficante. Então toda essa galera faz o quê? Vamos botar o dinheiro lá no Mauá, cara. Não vou perder meu dinheiro aqui. Ele convence esses caras na lábia. E ele começa a ganhar muito dinheiro com juros em cima, né? E depois o governo imperial, o próprio Itaboraí, essa galera olha pra ele com desconfiança. Porra, esse cara vai comprar o Brasil? O cara tá mais poderoso que o imperador? E aí começa-se uma tramóia para poder quebrar o banco dele. O governo que tinha liquidado o banco do Brasil anterior, anos atrás, fala: não, agora eu vou criar o Banco do Brasil também. Mauá tentou de diversas vezes: não criem, não façam isso, vocês vão atrapalhar, que vai cair a balança comercial, vai bagunçar tudo. E quando o banco já anunciou, o governo anunciou: o Banco do Brasil vai voltar, o oficial do governo, as pessoas começaram a tirar o dinheiro do banco dele, né? Ele falou: não faz isso. Tá bom, vocês querem fazer? Ele não era um cara que você via numa discussão para negócio ofender: pô, você tá me sacaneando, não. Ele fala: pô, cara, perdi, você quer comprar meu banco? E foi isso que ele fez. Não funda não, compra o meu banco. Ele vai e vende o banco dele pro governo, e o governo começa a assumir ali o Banco do Brasil, aí já vira um banco estatal, né? Só que, continuando, ele vai mais à frente, faz o que? Ele cria o banco particular de novo dele, o Banco Mauá MacGregor, com uma associação de vários investidores. Ele não cria só aqui, ele vai criar esse banco aqui no Uruguai, né? Na Argentina também ele tem uma filial, em Londres ele tem uma filial. Ele espalha esse banco para tudo quanto é canto, inclusive esse banco que financia a guerra do Paraguai, a guerra civil no próprio Uruguai. E aí, mais à frente, em 1860 já acontece ao contrário. Se 1850 foi o período que ele avançou, progrediu, em 1860, lembra a tarifa Avos Branco? O governo lança uma outra tarifa, mas dessa vez para reverter a situação. Por quê? O governo brasileiro endividado precisava de empréstimo. E foi pegar empréstimo com quem? Com o Mauá? Pegou empréstimo com os ingleses. Os ingleses chegaram: olha, vocês estão precisando de dinheiro, né? Eu te empresto esse dinheiro aqui, bonitinho, tá vendo? Mas vocês lembram que na época, poxa, o produto entrava aqui com imposto menor. Pô, vocês sacanearam a gente, hein? E aí o governo: você quer o quê? Não, aumenta de novo, cara, a taxa dos produtos nacionais e abaixa a nossa taxa aí.
o governo fez isso e arrebentou o Mauá em cheio. Porque ele vivia disso praticamente, né? Não vou dizer vivia, mas o grande grosso também das suas negociações era ali, no estaleiro, vendendo peças nacionais. E ele faz o seguinte, ele tenta mudar todo o panorama dele para ele tentar escapar daquilo. Só que também, uma coisa interessantíssima e pouco falada, o próprio governo pediu socorro ao Mauá quando o conto de réis, que é a moeda oficial do Brasil Império, começa a cair numa desvalorização profunda. E aí, o secretário de Tesouro, na época, era como se fosse um ministro da Fazenda, hoje em dia, pediu ajuda a ele. Pô, cara, você tem como com o seu banco controlar essa taxa cambial? Há uma desproporcionalidade muito grande entre a Libra, a moeda Libra esterlina, Inglaterra, com os réis. E o Mauá deixa comigo. O Mauá pega todo o estoque de Libra dele. Olha o que ele vai fazer, isso é de MacGyver. Ele pega todo o estoque de Libra, ele não liga, né? Mas ele manda telégrafo para todas as filiais, ó, vende tudo. Eu quero que todas as libras sejam vendidas, que eu tenho na minha casa comercial, no meu banco. E ele vai vender a preço baixo. As pessoas começavam a fazer fila no Rio de Janeiro. Caraca, a Libra tá... Poxa, cara, a Libra tá baratinha, a Libra. Eu vou comprar a Libra. E nisso, pra você comprar a Libra, você comprava com réis. Tem até uma cena engraçada no próprio filme, realmente aconteceu, que as pessoas pegavam os réis e jogavam no chão, na porta do banco mesmo, davam pros mendigos. Toma aqui pro santo, toma aqui pro seu pãozinho. E o que aconteceu? Naturalmente, os estoques de Libra saíram do banco, foram para as ruas e ele começou a estar com um estoque enorme de contos de réis. Ele quase quebrou a moeda britânica, porque ele desvalorizou a moeda inglesa, por causa do quê? Da alta circulação. E aí depois os próprios comerciantes, os próprios industriários, poxa, eu tenho dívida para pagar em réis. Eu não tenho mais réis porque eu comprei tudo em Libra, estou só com Libra aqui em casa. Como é que eu vou fazer agora? Volta no Banco Mauá e compra os réis. Boa. E o que ele fez? Ele aumentou absurdamente o preço dos réis. Valorizou novamente a moeda brasileira. Os caras, literalmente, aqui na língua, né? Se ferraram. Muito à frente, cara, muito à frente. Se ferraram. Agora vocês estão precisando de réis, né? Então tá bom, agora eu vou vender no meu preço, né? E foi uma grande sacada dele. Depois ele vai tentar fazer, aí pra fechar, né? Tem 2 minutos. Ele vai tentar fazer a estrada Santos-Jundiaí, que é um projeto ousado de ferrovia em altos relevos e tal. Aí você sabe que o investimento é mais caro. E isso não dá certo, né? Ele tem uma sociedade, há uma discussão entre ele e os sócios. Ele sai da sociedade reclamando da parte dele, do dinheiro que ele devia. Foi para a justiça, foi uma alta quantia, ele perde, né? E depois ele entra numa arrebentação na década de 60, ao ponto... Ele sempre era um cara de palavra, tá? Ricardo, você entra comigo nessa, fica tranquilo. Se você não lucrar, qual é a loja do mercado? Você não vai comprar uma ação? Se você ganhar, beleza. Se você perder, o problema é meu, o problema é seu. Ele faz o seguinte, não, se esse negócio é tal, vai dar certo. Se perder alguma coisa, eu te devolvo. E ele fazia isso. E aí, quando chega na década de 60, os bancos ingleses dominando tudo. Ele começou e os bancos ingleses depois chegaram, né? O governo só pegava dinheiro emprestado com os ingleses, o banco dele foi só, né, descendo. E ele faz o seguinte, né, ele pede na década de 60 a moratória, ele tem que liquidar tudo. E quando chegou uma comissão para avaliar a casa dele lá, tudo, ele teve que botar tudo na moratória, ele teve que colocar tudo para ser vendido. Ele quebrou literalmente. Os caras fizeram uma minuciosa avaliação de tudo dele, queria entrar tudo, você está escondendo alguma coisa, Marcos? Você está escondendo alguma coisa? E aí ele fez o seguinte, ele pegou um gesto simbólico até, mas ele entregou. Esse aqui é o meu óculos. Pode pegar aí pra vocês pagarem o que tem que pagar aí. Ele tirou o óculos da cara, a bengala. Ele quase ficou pelado. Da maneira que ele foi quebrada pela essa aliança de ingleses com o governo, que se juntou e bateu nele em cheio. Depois de alguns anos, ele vai recuperar sua carteira de comerciante, ele dá uma volta por cima. Só que ele já começa o quê também? Ele começa a investir em fazendas. Ele vai comprar gado, ele vai comprar fazendas. Ele é o primeiro cara que vai colocar arame farpado para os gados não saírem, né? Que os gados fugiam na época, né? Fogem ainda se você não tiver uma cerca bem preparada. Ele vai colocar arame farpado. Ele vai começar a industrializar a carne. Ele é um dos primeiros a industrializar a carne no Brasil, né? E aí ele vai falecer em 1889. Não estava pobre, mas também não estava daquela forma que ele estava, nesses tempos áureos que eu falei com vocês. E ele vai falecer em outubro, um mês antes da queda da monarquia, né? Ele vai falecer e o último gesto dele de benevolência com o Império, ele deu
não lembro agora exatamente se eram 50 contos de réis, ele deu uma grande quantia em dinheiro para financiar o último baile do Império. Essa foi a última ação dele em favor do Império, e depois ele se adoece e acaba falecendo. Essa é a história do Barão de Mauá. Bem resumidamente, ele vai pequeno, cresce, depois ele perde com um conluio de inimigos, né? E depois ele consegue se reestruturar, fazendo o que tinha que fazer, né? Você quer ganhar dinheiro no Brasil, ele sabia como ganhar dinheiro no Brasil. Ele queria fazer diferente, né? E ele conseguiu ganhar dinheiro fazendo diferente, mas depois ele conseguiu sim, ele morreu em Petrópolis, tem até a casa dele até hoje lá para visitação. E a família Mauá hoje não é uma grande família milionária de Bill Gates, não, é uma família até modesta, tem até hoje os descendentes dele, né? Mas essa é a história de Mauá, gente. E aí? É interessante, Figura. né? E mostra, né, cara, que realmente o Brasil não valoriza o que tem de bom, né? O Brasil quer passar a perna no que é dele e valorizar o que é de fora. E outra coisa, só para finalizar, em 1870, na década de 70, de 1800, é ele que coordena a operação de cabos telegráficos, né? Os cabos submarinos que hoje tem para internet, Sim. fibra óptica. Na época ele conseguiu fazer um projeto para pegar cabos telegráficos e ligar o Rio de Janeiro à Europa por esses cabos e também as outras províncias. Você vê em quantas áreas ele atuou, né, cara? Isso, e foi por causa disso que ele ganhou o Muitas título de Visconde. Aí, na década de 70, mesmo bem fraquinho das finanças, em comparação com o que ele estava, óbvio, tô dizendo que ele estava na rua catando papelão, mas aí ele ainda ganha do imperador esse título de Visconde de Mauá com grandeza. Bravo. Queria aproveitar, dar boa noite aí a Kel Freitas, né, que está assistindo a gente pelo Facebook. O David ou Davi Pereira, boa noite. Eu não sei do Robson, entendeu? O Robson foi mais cedo. Foi mais cedo, outro programa. E é isso. No Instagram aí a galera, né? Renato Barreto, boa noite. André Jacinto, Eliane, José Amaro, Éder Moreira, Valdineia, Eric, Associação dos Motoboys do meu amigo Diego. Falei aqui da nossa XFX, hein? Precisamos dar uma volta. Anessa Silva, Beto Santos, Cash Log, Professor Charles Costa, Buzuca, Fernanda Peçanha, Grande Diegão, meu amigo, Correia dos Santos, Isaías, Mão Solidária de Campos, Jadiel e Amiodonto. Boa noite aí pra todos. E quarta-feira espero que estejamos de volta. E tem surpresa em maio aqui com Matheus Alvarenga. Eu não vou dizer o que é não, mas tem surpresa em maio com o Matheus Alvarenga aqui, hein? Prepare-se. Surpresa. Valeu!